Vamos falar hoje sobre a vedação das provas ilícitas no processo penal e vamos terminar com alguns princípios. Então acompanhe com o material, faça as anotações, não esqueça de observar os detalhes. Então nós temos aqui, como vedação das provas ilícitas, nós vamos ter o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Nós vamos pegar esse artigo para a gente ver o que ele está mencionando. Olha lá, artigo 5º. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Observe que esse é um princípio que não é só do processo penal. Como é a previsão constitucional, essa prova ilícita ela não pode ser usada em nenhum tipo de procedimento, no processo civil, no processo penal, no processo do trabalho. Então essa é uma questão constitucional. Então vou colocar aqui esse artigo. Nós temos artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Esse mesmo artigo, ele repete, né, lá no processo penal. Nós temos lá no processo penal, lá no artigo 157, pegando aqui o artigo 157, que ele diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as provas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Nós vamos ver essa teoria. E considera-se fonte independente aquela que, por si só seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. E preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será utilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Tivemos o parágrafo 4º que foi vedado e o parágrafo 5º. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Então, isso aqui é uma modificação agora em 2019. Então, vamos copiar esse artigo, porque é bom que ele esteja no material para que você possa revisar. Então, vamos colocar aqui o artigo 157. Artigo 157. Depois eu organizo ele aqui de forma bonitinha para que você possa estudar. Então, nós vimos aqui, a doutrina vai nos falar que é o seguinte: prova ilegal, prova proibida, prova vedada, prova inadmissível, ela é gênero. Então nós temos prova ilegal, proibida, vedada, inadmissível, é gênero. E desse gênero aqui, né, nós temos duas espécies. Então vou colocar gênero, do qual são espécies: a prova ilegítima e a prova ilícita. Então nós temos uma diferença aqui pela doutrina. Quando eu tenho prova ilegítima, é aquela que fere uma norma de processo penal. Então, prova ilegítima é aquela que fere uma norma de processo penal. E a prova ilícita é uma conduta que fere uma norma de direito material ou constitucional. Observe aqui a diferença. Prova ilegítima fere uma norma de processo penal. Já prova ilícita fere uma norma de direito material. Bom, então nós aqui já conseguimos definir. O processo penal, ele busca o quê? A verdade material. O processo penal busca a verdade material, também chamada de verdade real. Já é diferente do processo civil. No processo civil, o que se busca é a verdade formal. No processo civil, busca-se
a verdade formal. Porque segue uma lógica. No processo penal, como nós sabemos, que você é tentar entender o que realmente aconteceu no caso concreto. Não é sempre possível chegar à verdade ao caso concreto, mas essa é a busca, né? Então nós temos que a busca desta verdade material, ela deve ser com base nas provas lícitas. E aí vem a observação. Então, a busca da verdade material no processo penal deve ter como base provas lícitas. Então, a busca da verdade material deve ter como base provas lícitas, salvo exceção que pode cair na sua prova. Salvo quando for para absolver o réu. Nesse caso, a doutrina entende que é possível o uso de prova ilícita. Entende que é possível o uso de prova ilícita. Então nós temos aqui a busca da verdade material, temos a busca da verdade formal. A busca da verdade formal, ela está relacionada com o processo civil. No processo penal, busca-se a verdade material. E detalhe, deve ter como base provas lícitas, como no processo civil. No entanto, para absolver o réu, a doutrina entende que é possível o uso de prova ilícita. E agora, com base nesse artigo 157 que nós mencionamos, nós podemos citar aqui 3 teorias que nós podemos visualizar dentro desse artigo 157, que eu coloquei logo aqui em cima para você. Olha só o que nós temos aqui. Então, vamos colocar aqui teorias importantes dos parágrafos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Temos, primeira, teoria dos frutos da árvore envenenada. Temos a teoria da fonte independente e temos a teoria da descoberta inevitável. Dá uma paralisada na aula, verifica, ela faça a leitura novamente desses parágrafos do artigo 157. Olha o que nós vamos visualizar. Espero que você já tenha feito a leitura. Nós temos aqui a teoria dos frutos da árvore envenenada. Nesse caso, todas as provas que forem decorrentes de uma prova ilícita devem ser desentranhadas do processo, porque elas também serão consideradas ilícitas. Então, vou colocar logo aqui na frente. Todas as provas que forem decorrentes de uma prova ilícita devem ser desentranhadas do processo, pois também serão ilícitas. Essa é a primeira teoria, teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas nós temos exceções com base nessa teoria, que está relacionada à teoria da fonte independente e relacionada à teoria da descoberta inevitável. Então nós temos essas duas aqui, em que eu vou colocar uma observação para essas duas. Essas teorias, elas são relativizadas. Elas relativizam, né, a questão da teoria da árvore envenenada. Por quê? Caso seja possível demonstrar que aquela prova ilícita seria obtida de qualquer modo por meio de uma fonte independente, nós teremos aí uma relativização. Por quê?
pelos trâmites normais de uma investigação, é possível que eu chegaria na mesma prova e, com isso, aquela prova que seria ilícita, ela passa a ter validade, porque eu tenho aí uma fonte independente dela. Então, nós podemos ter o primeiro raciocínio. Então, se em outra situação, para uma investigação normal, eu descobrisse aquela prova, também eu teria aí como seria inevitável chegar naquela prova. Então, nós podemos colocar aqui, para ficar mais didático, caso seja possível mostrar que aquela prova ilícita seria obtida de qualquer modo por meio de uma fonte independente ou que pelos trâmites normais da investigação, a descoberta daquela prova seria inevitável. Nesses casos, a prova poderia ser utilizada. Então, observem aqui, ó, essa observação ela está relacionada com o item 2 e o item 3. Teoria da fonte independente, mencionei aqui. E teoria da descoberta inevitável. Olha lá, descoberta inevitável. Nesse caso, poderia ser utilizado. Fácil, né? Então agora eu espero que você tenha entendido a teoria dos frutos da árvore envenenada. Aqui é a base. E aqui é a relativização dessa teoria. Nós podemos falar agora também o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, onde nós temos outro princípio, que é o princípio processual da celeridade processual ou duração razoável do processo. Vamos consertar aqui. Então vamos lá pegar o artigo 5º da Constituição Federal. Cadê a Constituição Federal aqui? Aqui. Foi inserida com a emenda constitucional 45. Artigo 5º. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que ganham a celeridade e sua tramitação. Nós temos que ter a duração certa para um processo. Isso vai depender também do caso concreto. Não pode uma pessoa ser julgada por um período de tempo maior do que o necessário. Nós temos que ter uma duração razoável do processo. Nós temos também outro princípio, que é o devido processo legal. Devido processo legal. Está lá no inciso 54. Cadê aqui? Constituição Federal. Vamos pegar aqui o 54. 54? É. Opa. Volta. Artigo 5º. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. E nós temos também o princípio da intranscendência. Ou pessoalidade. Está aqui no inciso 45. Inciso 45. Está dando zebra aqui meu material. O computador está travando aqui, mas vamos lá. Inciso 45.
Inciso 45, está aqui. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens, sendo os termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, nós temos o princípio da intranscendência ou da impessoalidade, artigo 5º, inciso 45 também da Constituição Federal. Tudo aqui é a Constituição Federal que nós estamos tratando. Quando for processo penal, vou mencionar. Então, inciso, artigo 5º. Então, isso significa que é o seguinte, não é possível que o responsável civil pelo ato figure como réu. Se o réu falecer, há uma extinção da punibilidade ali no caso. Embora vá responder com os bens, patrimônio, só na área civil. Na área criminal aqui não haveria a responsabilidade dele. Então nós teríamos o princípio da intranscendência. Nós podemos afirmar que nós temos alguns princípios constitucionais que estão implícitos no processo penal. Então nós vejamos aqui, vamos colocar aqui, princípios constitucionais implícitos no processo penal. Nós temos lá não incriminação, princípio da... Tá travando aqui, vamos lá ver o que vai dar. Não incriminação, o auto, né, incriminação. Aumentar essa letra. Nós temos princípio da iniciativa das partes, correlação entre a acusação e a sentença, juiz imparcial, princípio da oficialidade, oficiosidade, autoritariedade, obrigatoriedade da ação penal, non bis in idem. Então, nós temos aqui alguns princípios que são, podemos falar também, que são implícitos. E aí nós vamos falar um pouquinho de cada um aqui, só para eliminar qualquer possibilidade de cobrança na prova. Primeiro aí, da não autoincriminação. Não autoincriminação. Esse princípio, ele está previsto expressamente, está previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Então nós temos lá previsto no Pacto de São José da Costa Rica, em que o Brasil ele é signatário. Opa, sumiu a tela. Nós temos também esse princípio da autoincriminação, veda o comportamento de fazer com que o réu produza prova contra ele mesmo. O réu não é obrigado a fazer o bafômetro, o réu não é obrigado a fornecer material genético dele. Isso não pode. Agora, a investigação pode sim descobrir algum material genético dele no lixo, alguma coisa assim, mas ele ser obrigado a fornecer, não. Então, veda-se esse princípio da autoincriminação, veda o comportamento proativo do agente. Mas condutas passivas de investigação são permitidas, mas forçá-lo a fazer o bafômetro, isso não pode. Aquele princípio da iniciativa das partes, né? Princípio da iniciativa das partes. No Brasil, nós temos ali o sistema acusatório, em que há uma separação das funções do juiz, das partes e dos demais envolvidos no processo. Então, por conta dessa separação, veda-se o juiz iniciar de ofício, né, uma ação.
penal. Então nós temos ali, lá no artigo 26, ele é tacitamente revogado, porque fala lá que o juiz, deixa eu até abrir aqui, artigo 26, artigo 26 do Código de Processo Penal. A ação penal das contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária. Não, porque nós temos aqui que o juiz ele não pode iniciar de ofício, ele não pode iniciar uma ação penal de ofício. Isso não é parte dele. Então nós temos ali a correlação entre a acusação e a sentença, ela vai possuir, né, outros institutos que nós vamos ver depois mais à frente, como emendatio libelli, mutatio libelli, está lá previsto no artigo 383, 384 do Código de Processo Penal. Mas eu quero que você entenda que temos que ter essa separação. E aqui eu volto à tela, iniciativa das partes. Então nós podemos, há uma separação em que veda o juiz iniciar a atividade de ofício. Tem que haver a iniciativa do titular da ação. Por isso o artigo 26, tacitamente revogado. Artigo 26 do CPP. Bom, duplo grau de jurisdição. Nós já falamos do duplo grau de jurisdição. Esse princípio ele não está, já foi objeto de prova isso, não está assegurado de modo expresso na Constituição Federal. Não está assegurado de modo expresso. A doutrina vai entender que ele se encontra inserido de maneira implícita na garantia do processo penal, está lá no inciso 54, e no direito à ampla defesa, no inciso 55. Mas ele está expresso na Constituição Federal, duplo grau de jurisdição? Não. Então a doutrina entende que está inserido implicitamente na garantia do devido processo legal e no direito à ampla defesa. Aí você vai lá no artigo 5º, no inciso 54 e 55 da Constituição Federal para conferir esses princípios. A imparcialidade também, eu mencionei aqui em cima que a imparcialidade, sim, juiz imparcial. Nós temos aqui juiz imparcial. Esse juiz imparcial decorre do princípio do juiz natural previsto na Constituição Federal. Nós não teremos também juiz de exceção. Não basta que o juiz também seja natural, que ele tenha formado, uma formação, feito prova, aquele juiz investido ou investido pelo 5º Constitucional, mas ele também tem que ser isento, ele tem que ser imparcial. Então, o juiz imparcial não basta ser juiz natural, tem que ser imparcial. Por isso nós vamos ter lá no artigos 252 e 253 causas de impedimento. E aqui é o Código de Processo Penal. E no artigo 254 nós vamos ter causas de suspeição do juiz. E vale a pena a gente conferir, porque isso pode ser objeto de prova com relação a impedimento e suspeição. Então, artigo 252. Olha lá, quando fala o juiz não poderá, é proibido. Ele é proibido, não pode. Não pode o juiz exercer a jurisdição se ele estiver funcionando seu cônjuge ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. Inclusive como defensor ou advogado ou órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Imagine que o juiz ele foi delegado ou foi no Ministério Público na época da ação. Aí vem para ele julgar. Não pode, ele está impedido. Tiver funcionado como juiz de outra instância, ele estava na primeira instância, foi para o tribunal e aí ele chega para ele julgar esse caso que ele analisou na primeira instância. Não pode, é impedido.
ele próprio, ou seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, isso aqui é impedimento. Nos juízos coletivos, lá nos tribunais também não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta colateral até o terceiro grau. Então, você lembra aqui que é sempre o terceiro grau aqui. E no caso de suspeição, o juiz deve dar-se por suspeito. Aqui ele não é impedido, aqui é uma suspeição. Então, se for amigo íntimo, inimigo, se ele ou seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato semelhante, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, porque ali ele pode ser suspeito, né, para julgar um caso semelhante ao que ele está respondendo. Se ele ou seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim em linha reta até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, por isso que o juiz não pode dar conselho, dar opinião em determinado assunto. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, porque haveria o interesse, né, ali, dependendo da situação, se o réu ganhar, se o autor, né, recebesse algum dinheiro, alguma coisa assim. Se for sócio, acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. Então, nós temos aqui as questões de impedimento e suspeição que você deve fazer uma leitura. Lembrando que lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, quer ver aqui, ó, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Com base nesse artigo 3º aqui, a jurisprudência do STJ, nós vamos entender que essa interpretação, no caso de impedimento e suspeição, aplica-se aos jurados. Então, esse impedimento e essa suspeição, com base no artigo 3º, aplica-se aos jurados. Então, interpretação extensiva com relação aos jurados. Porque aí nós vamos ter que a mesma situação vai se aplicar aos jurados no caso de impedimento e suspeição. E o Ministério Público, nós temos lá no artigo 258, Ministério Público. Ministério Público. Artigo 258 do CPP. Vamos ver o que diz aqui o artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, e a ele se estendem no que lhe for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos do juiz. Então nós temos a mesma regra praticamente, tanto para o Ministério Público quanto para os juízes. Nós temos agora o princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública. Isso aqui é interessante. O delegado pode arquivar uma investigação? Não. Se ele deu uma investigação até sim, mas um inquérito. Se ele deu abertura a um inquérito policial, tem que ser encaminhado para que possa ser decidido pelo juiz. O juiz que vai ser o autor do arquivamento ali. Então, obrigatoriedade. Dever é um dever imposto à Polícia Judiciária e ao Ministério Público da investigação e do processo, da análise, de investigar e processar os crimes. Dever imposto à Polícia Judiciária ao MP de investigar e processar crimes de ação penal pública. Isso significa que indisponibilidade não pode existir. Está no artigo 42 e 576 do CPP. Então você confere lá. Então temos aqui o princípio da obrigatoriedade, dever imposto à Polícia Judiciária de investigar. Ele é obrigado a investigar. E ele não pode desistir na hora que ele começa a investigar. Então, ele tem que dar prosseguimento ao processo, ao inquérito, ali, à investigação. No caso da oficialidade, nós temos o princípio da oficialidade. A persecução, no caso ali, a atividade persecutória, ela é uma atividade do Estado. Oficialidade, então, são órgãos
órgãos oficiais do Estado, que vão fazer a investigação. Não pode ser feita por particulares, salvo lá no caso da queixa-crime, que faz parte da ação penal privada. Nós temos ali um advogado, não há aqui no caso um órgão oficial do Estado, na realidade trata de uma situação em que o ofendido contrata um advogado para oferecer essa queixa-crime. A queixa-crime nada mais é que uma petição inicial informando os fatos para que o delegado tome providências. No caso ali, nós temos a oficiosidade. Oficiosidade. Aqui. As autoridades, nesse caso, da oficiosidade públicas, elas são incumbidas da persecução penal. E elas devem agir, por isso, de ofício, sem necessidade de provocação. O juiz deve ser provocado, mas o delegado não precisa ser provocado. O delegado ele pode iniciar a investigação de ofício, como aconteceu no caso do Big Brother, um delegado fazendo a investigação das situações que estavam acontecendo ali dentro. Então, o delegado pode iniciar uma investigação de ofício. Do mesmo modo, o Ministério Público. Agora, o juiz não pode. O juiz não age de ofício. Por isso, ele não é parte do processo. Nós podemos falar que o juiz não age de ofício porque ele não é parte do processo. Ele tem que ser imparcial. Não age de ofício porque ele não é parte no processo e tem que ser imparcial. Nós temos aqui a autoritariedade, né? Os órgãos, autoritariedade. Significa que os órgãos investigantes têm que ser autoridades públicas. Não se aplica, isso aqui é o caso de ação penal privada. Na ação penal privada, como eu disse, a queixa-crime não é necessário. E temos a questão que é vedada, a vedação, outro princípio, né? Vedação da dupla punição, no bis in idem. Punição. Isso significa que impede que a pessoa seja processada e condenada duas vezes pelo mesmo fato. Há uma proibição de o agente ser processado novamente pelo mesmo fato. Se já foi absolvido com sentença transitada e julgado, ele não pode ser processado novamente pelo mesmo fato. Bom, finalizamos aí mais uma aula relacionada ao processo penal princípios. Até o próximo vídeo.